Meus amigos, quanto tempo dura uma prisão? É uma pergunta muito comum que muitas vezes um próprio cliente, principalmente um cliente, vamos chamar assim, um preso de primeira viagem, ou mesmo os familiares do preso. Pois bem, para responder essa pergunta, a melhor forma, a forma realmente correta, é nós esclarecermos aqui que, em verdade, não existe no nosso ordenamento jurídico, na nossa lei, apenas um tipo de prisão. Nós podemos atualmente falar em pelo menos 4 tipos de prisão. Vamos começar, como se diz por aí, pelo começo, por aquela que, em regra, é o primeiro tipo de prisão a que se submete uma pessoa que está ali num contexto de uma apuração de crime. Muito bem. A primeira prisão que podemos aqui começar a esclarecer para os senhores e para as senhoras é a chamada prisão em flagrante. Lá no Código de Processo Penal, à altura ali dos primeiros artigos ali, a 300 e poucos e tal, nós vamos ter ali o que o legislador chama no Código de flagrante. O que é uma situação de flagrância? O Código, ali à altura do artigo 300 e pouquinho, vai delinear, vai descrever para a gente pelo menos 4 hipóteses, situações que são consideradas flagrantes. Notadamente, a mais básica de todas, da situação de flagrante, é o sujeito que é apanhado cometendo o suposto crime. Essa pessoa pode ser presa em flagrante, e o próprio Código vai dizer que essa prisão em flagrante pode ser ali feita tanto em relação a uma autoridade policial pode fazer, ou qualquer do povo. Em regra, quem prende em flagrante é um policial. E, em regra, um policial ali da polícia ostensiva, da polícia militar. Muito bem. Feita essa prisão em flagrante, em regra, a prisão em flagrante, principalmente atualmente no nosso sistema brasileiro, ela não pode demorar muito. O sujeito preso em flagrante, ele é levado para a delegacia de polícia, ali vai lavrar, a autoridade policial vai lavrar o delegado, lavrar o auto de prisão em flagrante, né? Vai ali verificar realmente se aqui não é uma situação realmente que tem que lavrar o auto de prisão em flagrante, lavra o auto de prisão em flagrante, e essa prisão em flagrante hoje em dia, ela só pode durar no máximo 24 horas. Nós temos legislação, seguindo inclusive essa legislação em obediência até a tratados internacionais, no caso do Pacto de San José da Costa Rica, que diz que o preso em prisão em flagrante, em até 24 horas, tem que ser levado à presença do chamado juiz de custódia, onde haverá uma audiência de custódia. Muito bem. E é o limite de tempo, de duração da prisão em flagrante, pela lei, então, seria de 24 horas. Levado preso em flagrante em no máximo 24 horas na presença do juiz para a audiência de custódia, ali, essa prisão em flagrante tem que acabar. De alguma maneira, ou o juiz vai relaxar o flagrante, se verificado que realmente o flagrante foi legal e tudo mais, vai relaxar o flagrante e conceder a liberdade provisória para o sujeito responder o processo em liberdade, ou o juiz, então, diante ali do flagrante, verificando a legalidade do flagrante e tudo mais, ao invés, a primeira hipótese, como eu disse, ele pode, acaba na audiência de custódia a prisão em flagrante. Primeira hipótese, então, o juiz pode relaxar a prisão em flagrante e converter ali em liberdade provisória. Ou ainda, o juiz entendendo que o flagrante foi legal, o juiz poderá converter essa prisão em flagrante numa prisão preventiva, se o juiz verificar que, no caso, há necessidade de se aprisionar o réu para resguardar o processo, para proteger testemunhas, porque ali algum indício forte de que o réu pode fugir. Então, de alguma forma, na audiência de custódia, acaba o prazo da prisão em flagrante. Portanto, primeiro tipo de prisão em flagrante, que pela lei pode durar no máximo 24 horas. Ponto. É claro que todos sabemos, pessoal, que o Brasil é muito grande, muitas vezes o sujeito fica lá numa situação de flagrância ilegal por dias. Eu já peguei casos, já faz alguns anos,
onde o sujeito, quando eu comecei a verificar os autos, eu já entrei no caso, o sujeito já tinha uns vários meses preso, eu verifiquei que o sujeito tinha ficado numa situação de prisão em flagrante, sem ser levado a autoridade nenhuma por meses. Isso hoje em dia não pode, acontece, mas não deve acontecer. Né? Uma prisão pode ser combatida, inclusive aí com o restabelecimento da liberdade do réu. Então, agora, segundo tipo de prisão, prisão temporária. Onde é que está prevista a prisão temporária? Existe uma lei própria. A prisão em flagrante, como eu disse, ela está prevista no Código de Processo Penal. A prisão preventiva também está lá no Código de Processo Penal. Agora, esta prisão temporária, ela tem uma lei própria, é uma lei até antiga, a Lei de Prisão Temporária. Para que serve a prisão temporária? A prisão temporária ela vai servir quando identificado uma conduta supostamente criminosa, vai se apurar essa conduta, o sujeito, por exemplo, foi preso em flagrante ou não. Às vezes a prisão temporária também, ela não necessita uma flagrância, mas o sujeito, então, uma vez que a autoridade policial representa, né, pede ao judiciário, olha, doutor juiz, necessitamos que se decrete a prisão temporária de fulano, porque nós precisamos que fulano fique ali à nossa disposição na carceragem da delegacia de polícia, para que volta e meia a gente o chame ali dentro da cela, traga ele cá para a sala para nós fazermos vários interrogatórios, entendermos melhor a situação. Então se decreta a prisão temporária, em alguns casos por 5 dias, podendo ser renovada apenas mais uma vez por mais 5 dias, ou nos casos de crimes hediondos ou assemelhados a hediondos, essa prisão temporária ela pode ser decretada por 30 dias, podendo ser renovada também por apenas mais uma vez por mais 30 dias. Então, a prisão temporária, ela existe, ela vai ser decretada contra o sujeito quando a autoridade policial representa, pede ao judiciário por essa prisão temporária e, claro, fundamentando a necessidade. Não é porque está pedindo ao judiciário que o judiciário vai, vamos dizer, decretar a prisão temporária do sujeito. Tem que demonstrar a necessidade. Então, segundo tipo de prisão é a prisão temporária, que pode durar, em crimes comuns, 5 dias, sendo renováveis por mais 5 dias, ou no caso de crimes hediondos, 30 dias, sendo renováveis por mais 30 dias. Vamos para o terceiro tipo de prisão. Falamos do primeiro tipo de prisão, prisão em flagrante. Também falamos no início do vídeo, do início para o meio do vídeo. O segundo tipo de prisão, prisão temporária. Então agora faltam 2 tipos de prisão. Terceiro tipo de prisão, prisão preventiva. A prisão preventiva, ela está estabelecida ali, enfim, quem pede, quando é caso de cabível a prisão preventiva, ali à altura do artigo 312, notadamente, do Código Penal. A prisão preventiva, ela é requerida, por exemplo, pela autoridade policial, ou mesmo pelo Ministério Público, o juiz vai avaliar se há necessidade. Diz lá o artigo 312 do Código de Processo Penal, que vai ser decretada a prisão preventiva, por exemplo, quando se tiver ali provas, indícios robustos de que a liberdade do acusado, do investigado, do réu, significaria risco, perigo para a sociedade. Por exemplo, ou por processo, o sujeito que se tem indícios ou provas de que ele está tentando atrapalhar a continuidade do processo, está buscando diretamente ou mandando alguém coagir testemunhas, etc. Esse é um fundamento para se decretar a prisão preventiva. Também pode-se decretar preventiva quando se tiver indícios ali, provas de que o sujeito está ali planejando fugir para não ser alcançado pelas autoridades policiais e judiciais. E também poderá se determinar a prisão do sujeito quando se demonstrar que há ali um risco, por exemplo, de que ele volte a reiterar, a continuar praticando crimes. Há outros elementos também, dentro do próprio fundamento da ordem pública, há vários aspectos que podem servir como fundamento para se decretar a prisão preventiva de um sujeito. O importante é dizer o seguinte: a prisão preventiva, para ser decretada, é preciso que o julgador fundamente, pelo menos na teoria, porque tem muitas prisões preventivas sendo decretadas de forma abusiva ainda hoje, mas é preciso que se demonstre a necessidade. Muitas vezes, no primeiro momento, em algum processo, em algum caso, verifica-se que no passado, no primeiro momento, havia ali elementos que corroboravam a necessidade, demonstravam a necessidade do decreto prisional preventivo. No entanto,
Muitas vezes, ao longo do processo, cai a necessidade, deixa de existir a necessidade da prisão preventiva, e é necessário que o advogado, né, demonstre ali nos autos de que já não faz mais necessidade, não há mais necessidade de que o réu, o acusado, continue preso preventivamente e que ele possa continuar respondendo o processo em liberdade. Muito bem, a prisão preventiva, durante muito tempo no nosso ordenamento jurídico, não tinha um prazo estabelecido. Muitas vezes o cliente chegava até o escritório dizendo: doutor, mas qual o prazo? E aí havia vários mitos. Olha, é verdade que a prisão preventiva só pode durar tanto tempo, não sei o quê? Não. Nós lembramos então que, conforme eu disse no início do vídeo, a prisão em flagrante tem prazo determinado, a prisão temporária tem prazo determinado, sempre teve. Agora, a prisão preventiva, durante muito tempo, não existia um prazo. O que existia era o seguinte: enquanto durarem os motivos e os fundamentos que corroborem, que demonstram a necessidade do encarceramento preventivo, o sujeito continuava preso preventivamente. Se caíssem os fundamentos, era possível buscar uma liberdade provisória. Muito bem. Agora, hoje em dia, depois da lei do chamado pacote anticrime de 2019 para cá, existe um dispositivo no Código de Processo Penal que se determinou que a cada 90 dias, se o sujeito estiver preso preventivamente, a cada 90 dias é obrigatório que a autoridade jurisdicional, o juiz, faça uma revisão, ele próprio pega ali os autos e revise para ver se a necessidade, se continua tendo necessidade da prisão preventiva. Isso é o que está na lei, pessoal. Muitas vezes o que está na lei é mera teoria, né? Então, bom, se existe um dispositivo de lei dizendo que a cada 90 dias o juiz tem que fazer uma revisão para ver se é necessário o sujeito continuar preso preventivamente, então poderia-se entender que, passados 90 dias, se o juiz não revisar, poderia ser até aí um fundamento para se identificar ali, por parte da defesa, até um excesso prazal, né? O juiz ali teria cometido um certo excesso prazal, o que levaria até ao relaxamento, à revogação dessa prisão preventiva pelo tribunal. Agora, o que está na teoria é uma coisa: no dia a dia o advogado vai ter que trabalhar muito, seja nesse caso ou em outros, para demonstrar que não é mais necessário, ou que nunca foi necessário, às vezes, a prisão preventiva do seu cliente. Bom, então, de certa forma, a prisão preventiva passou a ter, nos últimos anos, um prazo, né? Poderia se considerar assim. Muito bem, último tipo de prisão que temos no nosso sistema, que é a prisão pena, a prisão definitiva, caso onde o sujeito já foi condenado a uma pena de restrição da liberdade e agora ele vai começar, seja aquele que nunca esteve preso durante o processo, ou aquele que já respondia, às vezes, o processo preso, só que agora ele, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, quando se estabilizou ali a demanda, quando já não cabe mais recursos, começa a fase de execução da pena, o sujeito vai, então, estar ali numa prisão pena, numa prisão definitiva, né? Bom, basicamente, pessoal, e em verdade são esses os 4 tipos de prisão que temos no nosso sistema processual penal, e que o tempo, e aí eu respondo para terminar com a pergunta inicial do vídeo: quanto tempo dura uma prisão? Ora, essa prisão vai durar tanto mais ou tanto menos tempo conforme for a natureza dessa prisão. Tem prisão flagrante, que vai ter uma previsão tal de duração, a temporária, como vocês viram, tem outra previsão de duração, a preventiva e a prisão pena, a prisão definitiva vai ter outra duração. Por fim, apenas acrescentar que no caso da prisão pena, a prisão definitiva, que é a última que vimos, ela vai durar de acordo com o tamanho da pena que foi aplicada ali na condenação para o sujeito, né? E hoje temos já há bastante tempo no nosso sistema a possibilidade da progressão de regime de cumprimento de pena. Então o sujeito foi lá condenado, vamos imaginar um crime hediondo, ele foi condenado a 10 anos, muito bem, ele vai começar a cumprir ali alguma coisa como que 40% dessa pena em regime fechado, e depois ele vai poder migrar, se os requisitos todos cumpridos ali, para o regime de cumprimento semiaberto, onde permanecerá ainda parte do tempo de cumprimento durante o dia, por exemplo, no presídio, e outros tempos, durante o dia ele trabalhar, estudar, à noite pode voltar para o presídio. Depois poderá migrar para o aberto. Então,
essa duração da prisão pena vai depender do tamanho da pena que o sujeito pega e se também o crime é de natureza comum ou hediondo. Essa foi a dica de hoje, pessoal.